Está no ar o Rio Grande que dá certo. Tudo começou em 1895, quando Carlos Ferges inaugurou a primeira loja no coração da capital dos gaúchos. São 123 anos de história de uma empresa que leva qualidade de vida para quem tem problemas de visão. Estamos falando da Óptica Ferges e hoje recebemos o diretor comercial Guilherme Ferges. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Guilherme. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Participa dessa entrevista nosso colega André Machado, da Band TV, das rádios Band News e Rádio Bandeirantes também, e do Metro Jornal agora. Da Band. Parabéns pela coluna do Metro Jornal também. Valeu, Luiz. Obrigado. Prazer estar aqui. Agora, é uma história e é uma empresa familiar com 4 décadas, né? Quer dizer, melhor dizendo, 4 gerações, né? Sim. Vem do século XIX. Exatamente. E qual é o segredo de se manter em família e sucesso um ramo tão específico como é o de visão, né? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É uma responsabilidade muito grande ser a 4ª geração, né, de uma empresa que está na mesma família. São poucas, né? A gente sabe que ter mais de 100 anos no Brasil é muito difícil. E o nosso ramo, eu acho que o segredo é ter foco em alguma coisa. No nosso caso é qualidade e entregar saúde, né? Entregar algo diferenciado. Né? A gente nunca entrou em briga de preço, né? O nosso foco é qualidade e entregar um serviço diferenciado para o cliente. Né? Agora, é um mercado que mudou muito ao longo desse período todo, né? Surgiu as lentes de contato, enfim. Como é que dá para se traduzir a história da empresa também com a evolução toda desse mercado? A tecnologia hoje, né, ela vem evoluindo muito, as lentes, as armações, materiais, leveza, os produtos hoje, enfim, marcas de todos os tipos, todas as grifes que se imagina ter em óculos também, né? Então, isso se pulverizou muito a ótica. Hoje, se tu sair em qualquer grande centro, tu vê muitas óticas. Então, a concorrência aumentou demais. E a evolução, em 1909, voltando um pouquinho na história, a terceira geração, filho do Carlos, um dos filhos dele foi para a Alemanha em 1907, em 1909 trouxe maquinário e conhecimento técnico para abrir um laboratório óptico. Era o aviamento de lente, quer dizer, exatamente. Né? E antes disso, era feito ou São Paulo ou Buenos Aires. Aí começou a se fazer em Porto Alegre. Aí começou foi a Ferges que fez. A Ferges começou o primeiro laboratório óptico em 1909. Absolutamente pioneiro, Isso, né? Foi um pioneirismo grande. E até durante um tempo ali, a gente se ficou sozinho nesse mercado, né? Que era uma maravilha, né? Depois, claro, vieram os outros concorrentes, mas a gente manteve isso para nós é muito importante, né? O laboratório em casa, que a gente chama, né? Saber o serviço de cada cliente está sendo feito realmente para aquele cliente final, né? Com bastante personalização. É diretamente ligado à saúde, né? Visão é saúde. Hoje muito competitivo. Sim. E de pouca margem, porque se baixar a qualidade, não tem que baixar, né? Porque cada pessoa tem um óculos específico, uma lente específica, tem que ser aviada e tem que ter a receita do oftalmo, né? Sim, a receita é específica e se a gente... É bom que se renove anualmente, né? As pessoas às vezes demoram muito mais, né? Às vezes fica 2, 3 anos, mas anualmente é considerado... positivo que se volte ao oftalmo, até porque na prescrição da receita são feitos outros testes, né, de acuidade visual e até outras patologias, né, que podem ser distinguidas ali, né, nesses testes. Então, isso é bem específico, assim, a receita... Hoje, não só a receita, mas as medidas que são tiradas, né, hoje que a gente tem aparelhos de tomada de medida digitais, ajudam muito, né, para que a confecção dos óculos estejam feitos corretamente e que a pessoa enxergue, né, quando o óculos fica pronto. Agora, Guilherme, assim, a Fergens, as demais óticas que estão devidamente instaladas, trabalham, recolhem impostos, geram empregos, mas há uma concorrência que está nas ruas. Sim. E que está justamente vendendo sem recolher impostos, com produtos que a gente não sabe qual é a procedência e que estão atuando nessa área, inclusive, dos óculos de grau, né? Sim. Como é que você, que trabalha com isso há tanto tempo na família, mas vocês alertam a população sobre esses riscos? Isso é muito perigoso, né? Porque o óculos, não só o óculos de sol, né? Que muita gente fala, o óculos de sol, mas hoje o óculos de grau também é vendido na rua, né? Então, toda lente que é aviada por nós, ela vem com proteção, por exemplo, os raios UV, né? A proteção pode ser até 400 nanômetros é a unidade de medida, o máximo são 400 nanômetros. Esses óculos são medidos na rua, não tem proteção alguma. Então, o óculos de sol
sem proteção, ele é mais nocivo do que tu não usar só um óculos de sol. Ele ajuda a queimar a tua Exatamente, tua porque a pupila se dilata, então pode haver queima de retina, catarata precoce, são uma das patologias que podem ocorrer. E o óculos de grau também, as medidas, enfim, cálculos ópticos que não são feitos nessas lentes, que podem ser nocivos. São lentes fixas, né? Que são vendidas na rua, Exato. 2 graus, 3 graus, 1,5. Era como era vendido antes de ter laboratório. A pessoa Era chegava, assim? sim, Mas isso antes no de século 1909, exato. Era Ah. assim. A pessoa chegava e por aproximação, ia experimentando, esse é o melhor, vou levar. Agora, o Osiris destacou bem que é um trabalho de saúde, né? E a gente está mostrando por que isso, mas é um trabalho que envolve também a estética. Sim. Porque as pessoas querem se sentir bem, confortáveis com óculos que vêm utilizando. Como é que se concilia essas duas coisas e como é que isso vem evoluindo? Isso evoluiu bastante. Hoje, digamos, usar óculos não é mais uma coisa feia. O óculos hoje é um acessório de moda. A mulherada está usando muito óculos e a gente acha bom isso, porque às vezes as pessoas querem ter vários óculos, né? E até compor o look visual com óculos. Isso ajudou bastante. Mas tem sempre que ter é um casamento, o óculos com a lente, o óculos com a prescrição médica. Às vezes, dependendo do tipo de grau, a pessoa não pode usar uma determinada armação. Isso vai depender, então é um casamento que tem que ser feito por alguém que conheça aquilo. Até uma armação equivocada de fabricação duvidosa pode causar um dano no rosto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma face. Exatamente, tem essas armações Porque que ela tem peso calculado. Peso, ângulos e até um próprio material, assim, coisas que a gente nem imagina. Mas, por exemplo, uma armação, né, de certo material que pode ser inflamável, essas que são vendidas na rua, isso não passa por nenhum teste. E as armações vendidas formalmente, elas passam por testes para, digamos, entre aspas, não vai derreter no rosto de uma pessoa a um excesso de calor ou algo do gênero. Um sobrepeso ali que vai marcar o rosto. Né? Ângulos, né, angulações, enfim, que são cálculos que são feitos. Agora, Guilherme, a trajetória de uma empresa de 123 anos, ela não se dá sempre com o mar calmo, né? Tem momentos de turbulência ao longo desse caminho, assim. Dentro da história da Fergens, assim, quais foram os momentos mais difíceis e como é que se supera? Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar. Tem várias turbulências, mas eu acho que a principal, na década de 90 teve uma turbulência grande ali, né? O mercado até não estava, era uma época boa de trabalhar, mas teve um probleminha societário, na terceira geração. Que é um super desafio das empresas. Um super desafio, e ali a empresa estava fazendo 100 anos ali, né? Então foi por volta de 1995. Então, 110 anos, me desculpe, 110 anos. Ali foi quase que um recomeço da empresa, porque teve toda uma revisão societária, alguns sócios se retiraram do negócio e a empresa estava endividada, estava devendo para banco, tinha que antecipar cheque, depois tinha que antecipar cartão. Então, foi realmente uma luta assim, durante uns 10 anos para dar uma estabilizada. Mas a gente está mostrando que é possível superar a crise. E aí, quando estabilizou, o mercado começou a ficar muito mais competitivo, né? A concorrência é muito grande, né? Hoje entraram muitas redes de franquias gigantescas, né? Que tem até a indústria por trás. Né? Ou seja, consegue a matéria-prima mais barata. Exatamente. A indústria está atrás de algumas concorrentes aí, então é direto, né? Tu fabrica e está vendendo para o varejo. Mas né? aí a gente volta na primeira coisa que você disse, né? Que para se manter e se diferenciar, você trabalha com qualidade. Aí a gente tem que trazer alguma coisa diferente. O serviço, como eu já falei, o laboratório, né, óptico, enfim, que sempre é um diferencial. E os nossos consultores hoje de venda também, a gente trabalha com uma força de trabalho que é reconhecida assim a nível Brasil. O pessoal que vem nos visitar sempre comenta, vocês têm uma força de trabalho diferenciada em nível do Brasil. A gente tem técnicos há muito tempo que estão com a gente, conhecemos os clientes, a maioria pelo nome, então isso faz a diferença. E trazer produtos diferenciados também. O que tem de mais moderno hoje que está surgindo nessa área de ótica? Hoje as lentes, chamadas lentes digitais, que são feitas através de cálculos, né? São softwares que as grandes fabricantes têm. Né? Hoje são 4 grandes fabricantes internacionais que têm esses cálculos, que são cálculos que eles não repassam para nenhum laboratório, são cálculos deles. Estado, como a fórmula da Coca-Cola. Exatamente. Assim, né? Tu não pode ter aquele cálculo. Então essas lentes eles fazem esse cálculo e depois a gente acaba fazendo a montagem da lente, que é a parte final. Né? A lente vem e vocês montam. Essas lentes que são hoje top, eles
né, fabricam elas, né, dão um grau à lente, que são através desses cálculos matemáticos que eles não Porque antigamente tinha a lente riscada, aquela bifocal. Bifocal. Aquilo sumiu com a tecnologia. Isso. Né? Hoje é multifocal, né? Hoje você não percebe. Progressiva, que são as lentes, exato. Tem o grau para perto, intermediário e longe, tudo junto. E aí, dependendo da qualidade, ela vai ter um campo de visão maior, menor, dá mais distorção, menos distorção, que às vezes no multifocal a pessoa tem que se adaptar, né? Para acostumar a ver a visão para longe, para perto. Mas, realmente, aí tem uma gama muito grande, né? De multifocais, né? Começa com lentes de 300, 400 reais e vai até... A gente tem um retorno ao óculos, né? Porque houve uma vai década... até sabe-se lá onde. Vai longe. Vai longe. Mas o que é bom também tem seu custo, né? Tem que ser respeitado. Normalmente, agora a gente tem um retorno ao óculos, né? Por causa das armações, porque teve uma década que foi a década das lentes de contato. Muita gente usou e muita gente depois surgiram as coloridas, né? Lente colorida também. Nós nunca vendemos lentes de contato, né? A gente achou que não era a nossa área, disse, vamos deixar assim e vamos continuar trabalhando com óculos, né, com a prescrição médica. Se especializaram nisso. Especializamos nisso. Até 2003 a gente também trabalhava com joias. Então foi também um marco ali, né? Em 2003. Vocês também focaram? Focamos mais, porque já era 70% do faturamento da empresa era ótica. Era o que a gente fazia melhor. Relojoaria vocês estão trabalhando? Não. Só óculos? Joia e relógios paramos em 2013 ali. A gente sofreu alguns assaltos, né? Inclusive dentro de shopping. E aí a gente chegou à conclusão que o negócio era focar mesmo no que a gente fazia melhor e eu acho que foi a decisão correta. Vocês têm 7 lojas, né? 4 em shoppings, 3 em rua. Isso. Né? Tem uma diferença entre o público, a demanda que se tem numa e outra? Sim. O Guilherme vai responder depois do intervalo. Né? A gente está contando essa história de 3 séculos, 4 gerações da Óticas Ferges. Nós vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo e já voltamos. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor comercial da Óticas Ferges, o André Machado. Tinha feito a pergunta, peço que repita, por favor. Eu estava perguntando justamente sobre as lojas da Ferges. Né? A Ferges tem 7 lojas aqui em Porto Alegre, são 4 em shopping, 3 em rua. Tem diferença entre uma e outra, Guilherme? Tem diferença, para começar, no custo, né? Sim, o condomínio do shopping. O condomínio do shopping é bem alto, mas a gente tem que estar no shopping, né? Hoje até por segurança e pelo giro, né? Tem um público que é de shopping, né? Não adianta, é fiel e ele vai buscar o shopping até porque agrega outros entretenimentos às vezes, né? Um passeio com a família, alguma outra coisa. E às vezes um impulso ajuda naquele claro, momento. Vitrine, isso é fundamental. Então a gente está em 3 shoppings aí. E é fundamental estar neles, apesar do uma galeria, isso. Mas não deixa de ser um espaço também fechado, não é loja de rua, né? E as outras 3 de rua, né? São 2 no centro. Tem um perfil diferente a loja de bairro, né? Ou de rua, bem como diferente. Diz, né? Bem diferente. Porque personaliza mais o cliente, né? Exatamente. É o cliente do bairro. O público é bem a nossa loja de rua, né? Que está no Moinho de Vento, tem clientes muito fiéis, assim, de muito tempo. Porque a gente já tinha uma loja anteriormente próxima, a gente mudou o endereço, aumentou a loja, uma loja que tem estacionamento próprio, então tem uma conveniência. Está perto do Parcão, né? Que é um ponto de referência. Exato, se faz um serviço diferenciado, tem lareira, quando está frio. Esse ano fez bastante frio, você acende a lareira, tem um café. Então a gente tenta fazer algo diferenciado ali. E os clientes são bem fiéis, isso é uma marca nossa. Isso é bacana porque vocês conhecem cada cliente quando é no bairro, né? Isso. Essa loja da 24 é uma referência para vocês, assim, ela é a menina dos olhos. É a nossa casa, né? A gente chama de maison para dar uma... Mas é a casa da Casa Ferges, uma loja que até se a gente conseguir, né, pensar mais à frente, aí, se pudéssemos ter condição de ter outra nesse modelo, talvez na outra região, assim, porque é um estilo diferente, né? Não é uma loja com cara de loja. Tem um acolhimento ali. Um acolhimento diferente, né? Eu acho que o cliente se sente bem quando vai lá. Tem clientes que vão, às vezes, sem precisar fazer óculos, né? Entram, conversam, enfim. Eu gostei da lareira, esse frio que fez. A lareira esse ano passado, último, né? Esse ano a gente usamos bastante a lareira. Agora é um ramo muito influenciado pelo avanço tecnológico. Vocês têm laboratório próprio, esses equipamentos vêm
via da Europa? Sim, Como é que funciona isso? São importados. São os O equipamentos. Brasil ainda não fabrica os equipamentos para... Tem equipamentos já fabricados no Brasil, né? Mas a maioria é só montado, né? Eles são montados. A fabricação normalmente, os dois grandes centros assim, é França e Alemanha. A Alemanha principalmente, né? E tem máquinas japonesas também, mas esses dois grandes centros são os principais. A Alemanha é a principal. Esse maquinário que garante a qualidade. Isso. A gente trabalha com máquinas alemãs e francesas também, de grandes fabricantes, assim, que são os, digamos, que são os que têm de melhor no mercado mundial, assim, né? A gente tá falando desde o início sobre a questão da própria concorrência, né? Você destacou aí de grandes redes, franquias que têm vindo. Vocês fizeram uma opção pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, de investir aqui, de não expandir, e isso deu certo. Vocês estão até hoje numa posição de destaque aí no mercado. Queria que você falasse um pouco dessa estratégia, do porquê não sair daqui. Eu acho que o principal é por essa personalização, assim, tentar fazer a diferenciação sempre, né? Entregar um serviço diferenciado. Querendo ou não, a gente se envolve muito, né, com o negócio, e com 7 lojas já é difícil. Se, porventura, fôssemos expandir, sair, né, de Porto Alegre, isso acaba fugindo um pouco do controle, e a gente gosta de estar muito perto dos negócios. Assim, isso é uma coisa da família, meu pai ainda está na empresa, minha mãe também. A gente se envolve, a gente conhece, a gente sabe quem são os clientes, a gente sabe o nome dos oftalmologistas, a gente está presente. Então isso expandindo, abrindo muito o leque, saindo de perto dos nossos olhos, ficaria impossível, né? Então isso realmente é uma coisa que é um diferencial, assim, a gente conhece os clientes. Que trabalha na Ferges não é um vendedor, é um consultor. Como é que é feito esse treinamento? Porque isso é parte do processo todo que garante a garantia, a segurança e a confiabilidade do cliente. Sim, né? Eles normalmente são formados, né, são técnicos em ótica, né? São cursos que são dados assim por instituições, mas a gente faz na entrada, quando a gente recruta eles, a gente sempre faz uma passagem pelo laboratório, né, e treinamentos com porque a gente tem consultores hoje que estão há muito tempo, então já conhecem a nossa forma de fazer, de realizar a venda e como todos os passos, né, do óculos, desde a venda até a entrega final do produto, quando ele passa pelo laboratório, como é confeccionado, isso é bem importante, né, porque o óculos ele depende de medidas que são tiradas na hora da venda, que se forem mal tiradas, vai comprometer a visão. São 2 passos, né? Tem a consulta com o oftalmo, que vai ter a receita, e depois vai ter a medição do eixo cêntrico, quando o consultor faz recebe o cliente. Né? Isso a tecnologia ajudou bastante, porque hoje a gente tem... Antes era um aparelho mecânico, agora é diferente. Né? Hoje a gente tem aparelhos digitais. Uma né, máquina que uma separa, máquina, né? Isso, que os fabricantes estão fazendo, os fabricantes de lente estão fazendo essas máquinas cada vez mais modernas, cada vez menores, que tomam as medidas digitalmente. Então, tu olhas para a máquina e ela toma as tuas medidas, né, digitalmente. O centro da pupila, o ângulo pantoscópico da armação, que é o ângulo que vai no rosto, e outras medidas. Esse avanço da tecnologia assim, não angustia um pouco, hein? Porque você tem que sempre saber que aquela tecnologia que você comprou ontem, sim, ela pode ser superada ali na frente. Angustia, porque sempre tem um mais novo, né? A gente tem 7 lojas, né? Tu acaba de digamos, deixar 7 lojas em dia, digamos, com o último, tem uma nova feira, é lançado um novo produto. Então, tem que estar, não é fácil estar sempre à frente, mas a gente procura, dentro do possível, estar com essa tecnologia atualizada, porque realmente faz diferença isso hoje. As feiras são na Alemanha e na França? Tem feiras importantes na França, na Itália. Itália também. A Itália é mais o design, né? Itália é um berço, né, assim, de design, né, principalmente das armações, né. Lá que nos primórdios, me compliquei. Os primeiros relatos, né, de óculos foram na Itália, assim, né. Mas as pessoas, me parece, vão mais à ótica atrás do design do que da qualidade das lentes, tá? Tem, eu acho que ainda mais agora, né, que o pessoal está usando mais óculos, né, então o pessoal vai, às vezes a gente tem 1000 armações expostas e o cliente pergunta se só tem isso. Eu até ia te perguntar isso, você tem ideia de quantos modelos de armação vocês têm em estoque?
Olha, aproximadamente, acho que quase 10 mil armações. 10 mil armações. Hoje a gente Dos mais variadas grifes. Hoje a gente compra, assim, normalmente se compra um modelo de cada armação, porque a entrega é rápida, né? E não se faz estoques. Antigamente se comprava um modelo, várias. Pode até comprar mais de uma cor. E essa observação é feita nas feiras, em catálogos? Nas feiras, e os fornecedores vêm até nós, né? Porque tem que ver as tendências, né? Exato. Então, mais ou menos de 4 em 4 meses são lançados. São 3 lançamentos normalmente por ano, assim. Né? Então, sempre tem uma armação nova. Eu estou de olho na tua armação e na do Guilherme. Eu vou confessar, essa aqui é da Ferges, mas era na loja do Passeio, que agora é no Barra. No Barra. Né? Essa é da Ferges. Na loja da Zona Sul. Mas foi comprado específico para não dar reflexo na câmera. Né? Não, está muito bem. E a do Guilherme praticamente não aparece na câmera. Também, eu estava olhando, e a armação muito bonita. também. Essa é uma armação que a gente traz alguns produtos essa diretamente. Essa aqui. Esse produto que eu estou usando é um produto dinamarquês que a gente traz diretamente da Dinamarca. Dinamarca? Dinamarca, é uma exclusividade nossa e, assim, ninguém tem isso aqui. Olha. E é difícil de negociar. Mas quem trabalha em ótica tem que usar óculos também, né? Faz parte do negócio. Eu estou sempre de óculos, mas eu preciso. Mas que bom que eu preciso, né? Guilherme, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, acho que investir, acreditar nos negócios, principalmente nos genuínos gaúchos aí, né? Dar mais incentivo para o empresário, né? Tirar esse estigma do empresário ser um vilão e ajudar o empresário a crescer, né? Eu acho que hoje tem muita burocracia, a carga tributária é imensa, então acho que desburocratizar, facilitar, né? A abertura de uma empresa, a abertura de um negócio, de qualquer forma que seja, desamarrar. Eu acho que e ter visão. Acho que tem que ter visão de futuro, né? Guilherme Ferges, obrigado por fazer parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho lá. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. André Machado, obrigado pela presença conosco também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.